Porto, infelizmente, para mim como adepto e para todos os esportistas, perde 1-0. Não vi o jogo na totalidade, os minutos finais, não vi os 15 minutos iniciais 15 e os últimos 15 que vinha a caminho do programa. E assim, eu no Porto neste momento já sinto uma certa dificuldade em falar, porque posso estar aqui a misturar até sentimentos em vez de ter um certo discernimento em termos de análise do jogo, mas é triste, infelizmente é triste, porque o Porto está sem qualidade de jogo. Aquilo é uma equipa perdida. Eu vi o jogo. Eu ouvi alguns comentários do nosso colega da Antena 1. Ele disse que as camisolas estavam completamente trocadas, que os jogadores do Tondela pareciam os do Porto e os do Porto pareciam os do Tondela. Mas, É assim, posso também concordar ou não, porque o Tondela também não estava a ter a superioridade no jogo, mas uma equipa como o Porto em casa tinha que mandar e mais nada. Não... Estamos a falar do último classificado, que tinha em 27 jogos tinha 3 vitórias. 3 vitórias, consegue agora a quarta, curiosamente, contra o Porto no Estádio Dragão. Mas o Porto este ano habituou-nos, qualquer equipa pode vencer o Futebol Clube Porto. Tivemos na Taça da Liga. Em casa só tem uma vitória, que foi contra o Nacional. Sim, mas em termos estatísticos, o Tondela apontou a mais fora do que... Para que tinha vencido o Moreirense, tinha vencido o Nacional e a União da Madeira. Foram as 3 equipas que as vitórias que tinha. tiveram. E agora o União da Madeira, Nacional e Moreirense. E vence o Porto e vence o Estado de Dragão. E teve mesmo. Achas que o Porto tem começado do zero? Completamente. Mas assim. não só a nível de equipe, eu acho que tem que começar do zero. Custa-me dizê-lo. A nível diretivo também. Exato, custa-me dizê-lo, porque tenho uma grande admiração pela direção que lá está, e principalmente pelo ponto máximo, que é o Jorge Nuno Pinto da Costa, que é o presidente, que já nos deu imensas alegrias. Eu acho que ainda continuo a confiar nele. Teve uma época, este ano é uma época completamente desastrosa. Eu tenho 33 anos e se me lembrar de alguma época assim como esta, tão amena, não só em termos de classificação, mas em termos exibicionais, aquilo não é o Porto. Eu nunca vi o Porto assim. Não. Acho que nem no tempo, na época, salvo eu, 2001, 2002, que foi com o Otávio Machado, certo, quando então veio o Mourinho, que tivemos 3 épocas tão bem, sem ganhar nada, que é o que vai acontecer este ano. Exato. Vamos estar 3 épocas. O Porto está completamente fora da luta pelo título. Agora vai estar entre o Benfica e o Sporting. Mas é incrível, nem desse tempo do Otávio Machado, que era um futebol muito feio do Futebol Clube Porto, pelo menos via alma nos jogadores e a quererem mudar o rumo dos acontecimentos. Este ano nem isso consigo ver. Também é certo que eu acho que o principal erro, e eu era um certo defensor também, e foi do Lopetegui, que dei-lhe sempre o benefício da dúvida, mas agora começo a perceber que o principal erro foi na política da aquisição de jogadores e do próprio treinador. O Porto, na época passada, foi buscar o Lopetegui. Eu acho que o Porto começou a perder a sua identidade quando mandou o Vítor Pereira embora. Apesar de eu não gostar muito do Vítor Pereira, aliás, a mim acusam-me que eu estou treinador que vai para o Porto, apesar de que eu não gosto. Estás sempre no gosto. Não, exatamente, mas não é verdade. Agora, que eu acho que depois de ele ter ganho 2 campeonatos nacionais, com uma derrota. Com uma derrota, exatamente. Com 2 anos seguidos com uma derrota. Nunca poderia ter sido mandado embora. Ele não foi. É assim, a história, ele... Sabemos bem que... Exato, mas a história foi a 4 jornadas do fim. Ele tinha a porta saída já, o Porto já não contava com exatamente. Ele. Mas de repente... O Porto deu a volta à situação, aliás, ele deu a volta à situação. E ele também, ele comer também, claro. É dele, e é ele que lançou o Kelvin, é ele que lançou o Lienzo naqueles minutos, e aconteceu aquela data, aquele momento histórico para qualquer portista que há de ficar na memória, que já vão passar uns anos e já não me lembro muitos momentos como esses desde então. Claro. Mas o Vítor Pereira é um treinador que para mim é dos treinadores que eu sempre mais admirei no Futebol Clube Porto, mesmo acima era um de treinador identificado com a casa, era um treinador que conhecia a casa
E isso era um treinador que os adversários não gostavam. Exatamente. Que porque acaba era por ser- portista. Porque é era portista, portista era como o Vilas Boas. e é benéfico. Era como o Vilas Boas. E é engraçado que hoje em dia já os adeptos adversários já admiram o próprio Vítor Pereira, a personalidade dele. Ele, quando esteve ausente e chegou a ser comentador na televisão em algum, ele percebe de futebol, ele percebe de bola e sabe o que fala. Mas era o que eu estava a dizer. O Porto mudou de política. No ano passado foi buscar o Lopetegui, uma política dos jogadores emprestados. E quando não ganha um campeonato com Casemiros, com Olivas, com Alexandros, com Danilos, Jackson Martins, exatamente. Olivers, é o que eu digo, nunca mais o ganha. nunca mais ganho. Mas o maior erro nisso tudo é que ele esquematizou de tal maneira, ou enraizou de tal maneira um sistema tático de posse cá atrás e poucas oportunidades de golo, ou poucos remates em termos ofensivos. Era muita posse que não, Era muita não posse dava que resultados. em termos de Resultados, resultados não davam frutos nenhuns, e a prova disso foi que o Porto não ganhou nada no ano passado. E este ano não Este acabou. ano continuou e falhou na mesma. E não se esquecer que o Porto vai jogar uma Exato. final com uma besta negra, que é o Braga, que Não vai ser empatou fácil. no Dragão e despachou o Porto na Em pedreira. Braga, exatamente. E o que me custa agora é que o José Peseiro vem. Eu não condeno o José Peseiro, porque ele não tem culpa. Não tem. Para além da muita falta de qualidade de plantel, ou que se via no início da época. Mas o José Pereira entrou em dezembro, em janeiro, não foi? Em janeiro. O período de inscrições fechou no dia 31 de janeiro. Mas aí pode depender da direção. Não sei se ele exigiu. Ele não exigiu os jogadores, pelo menos. Passou cá para fora, ele acreditava nos que lá estavam e não precisava de ninguém. Mas achas mesmo que aquelas queira, contratações foram acertadas? Maregas, isto faz-me lembrar quase o Benfica aqui nas eras do Manuel Damas e tudo mais, que qualquer jogador que fizesse um jogo engraçado no campeonato era contratado para o Benfica. Neste caso o Porto parece que qualquer jogador que passe sobressaindo em meia dúzia de jogos nem se certificam se realmente é válido e tem futuro. Pronto, isso acho que pode ser as comissões, mas isso não vamos falar do Porto, que acho que existe, é tudo igual. Mas era isso que eu estava a dizer do José Peseiro. Ele mesmo, que nesta altura, e que está a tentar mudar, e o Porto até é mais ofensivo, mas aquele sistema, aqueles jogadores estão tão enraizados naquele método que o Lopetegui implantou no clube, custa deixar abandonar. Custa deixar, e nota-se os jogadores, e aquilo é uma desorientação total do clube, e que é uma equipa perdida, uma equipa sem identidade, sem cultura de clube. E isso é que realmente me deixa mais triste, principalmente por ser adepto do Futebol Clube do Porto.